pode testificar que Deus visitou o seu povo, porque quando nós reunimos para falar com Deus, Deus ele se manifesta para falar conosco. E hoje eu gostaria de deixar a palavra da noite, mas antes eu gostaria de já deixar o convite para quinta-feira que vem. Será quinta-feira. Quinta-feira que vem é o segundo elo desta campanha e você não pode perder, porque Deus tem um compromisso para com o seu povo, para com aquele que estende um compromisso com ele. Tá bom? Eu gostaria de deixar aqui uma palavra da noite para os nossos elevos espirituais. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, está escrito assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, esse é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer deste pão, beber desse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Amém? Eu quero que você dê atenção nessa palavra. Queridos, o apóstolo Paulo, que está escrevendo a carta à igreja de Coríntios, ele está escrevendo a primeira carta como se for uma carta-resposta. Paulo estava ensinando a igreja em uma das suas viagens. Paulo fica na cidade de Coríntios por 1 ano e 6 meses. Cidade de Coríntios era uma cidade muito próspera. Era uma cidade próspera, cidade onde havia um portuário, para onde muitos viajantes gostariam de passar. E na cidade de Coríntios, antes de Paulo chegar, havia um templo a 500 metros acima do nível do mar, e esse templo era dedicado a uma deusa chamada Afrodite, a deusa do amor. De forma que os moradores de Coríntios frequentavam os cultos da Afrodite. E segundo as histórias, o culto de Afrodite, havia 1000 mulheres que prostituíam-se na igreja. Essa igreja de Afrodite, que os viajantes que por ali passavam, também os pais, as mães, constantemente vendiam os seus filhos para os mercadejantes que por ali passavam. Adolescentes, crianças eram entregues. E nessa cidade, era uma cidade muito pesada. Cidade esta que, além de ser próspera e pesada, era uma cidade onde o próprio inimigo imperava. Quando Paulo chegou, Paulo veio trazendo uma nova ideologia, uma nova ideia. Paulo veio trazendo o evangelho de Cristo, o evangelho de poder, um evangelho de milagre, de cura, e principalmente o evangelho de libertação. Quando Paulo está ministrando, pregando em Coríntios, alguns dos moradores de Coríntios, outros que frequentavam os cultos de Afrodite, converteram-se ao evangelho de Cristo Jesus e renderam ao mesmo, descendo para a igreja de Coríntios, onde Paulo havia então colocado os seus pés. E essas
pessoas que por lá haviam, quando abandonavam os seus afazeres, abandonavam as suas práticas mundanas e vinham onde Paulo estava ministrando, tinha suas vidas transformadas. Paulo ficou 1 ano e 6 meses ensinando. Ali Paulo vai sair da cidade de Coríntios e vai para a cidade de Éfeso. Quando Paulo chega em Éfeso, Paulo vai receber uma visita de alguns irmãos de Coríntios, a saber, a família de Chloe, que veio visitar a Paulo e contaram como estava a igreja sem a presença do apóstolo. E eles começam a dizer que estava acontecendo na igreja de Corinto, a promiscuidade tinha entrado através daqueles que haviam convertido, que tinha descido do templo de Afrodite, que tinha entrado no templo de Coríntios, não queria abandonar as práticas, queria ganhar dos dois lados, queria sentar na mesa com Afrodite, mas também queria sentar com a mesa do Senhor Jesus. E assim a igreja de Coríntios tornou uma igreja partidarista. Uns diziam eu sou de Cristo, aí outros começaram a dizer eu sou de Paulo, de Apolo, e por aí vai. E essa igreja se tornou divisões dentro do seu próprio território. Porém, de todas as igrejas que Paulo passou, a igreja de Coríntios é a única igreja que você vai perceber que possui muito mais dons do que as outras igrejas. E a pergunta que surge é: por que Deus decidiu dar tantos dons, talentos, habilidades e unção numa igreja como essa? Porque quanto pior for o ambiente que a gente vai, mais poder a gente dá. Quanto pior é o ambiente, mais Deus coloca poder. Porque a igreja precisa entender que a igreja está na terra para fazer a diferença. E esse povo estava dessa forma. Então Paulo vai enviar uma carta aos Coríntios. A primeira carta que nós lemos, senhoras e senhores, não é a primeira carta. Na verdade, esta é a segunda carta. É uma carta resposta. E a segunda carta e a terceira. Como você prova isso, pregador? Na primeira carta que nós lemos, está catalogado no capítulo 5 e no versículo 9, que diz que Paulo já havia enviado uma carta para Coríntios. Qual que é o problema? O problema é que consumiu com a carta, porque a carta carregava, era de cunho muito pesado. Paulo não frouxou eles, pegou pesado. A primeira carta aos Coríntios, que não era para eles se assentar com os prostitutos, que não era para eles andar em divisões, que não era para eles aceitar que viesse de fora e mudasse os seus padrões, porque na igreja de Coríntios Paulo havia deixado o padrão, e o padrão da igreja é padrão de cima. Mas quando Paulo não está presente, alguns que vinham e não queriam mudança, não queriam transformação, queria do poder que a igreja tem, queria que a igreja possui, porém não queria mudança. Então Paulo envia essa carta, muito pesada por sinal, mas pela carta ser muito pesada, os líderes que ali ficavam pegaram a carta de Paulo e consumiram com a carta, porque sumindo com a carta, eles consumiam com o ensino de Paulo, e eles vão exterminar com o que o Paulo estava ensinando. É aí que eles vão enfiar uma carta para Paulo na mão de Chloe. É a carta que chega para Paulo, tem alguns requisitos que eles estão perguntando para Paulo. As perguntas que eles fazem para Paulo é o seguinte: Paulo, você falou que a gente não pode aceitar ser financiado por esses homens que desceram do templo de Afrodite, essas pessoas que não querem mudança. A gente não pode aceitar um culto ser financiado por pessoas que não querem mudança, que não querem transformação. Então diga aí, Paulo, como que a gente vai conduzir o culto? Como que a gente vai fazer? A gente tem algumas perguntas, e as perguntas que eles faziam para Paulo, Paulo rebatia. É por isso que a primeira carta de Paulo é uma carta resposta. Tudo que eles queriam saber, Paulo respondeu nessa primeira carta. E qual eram as perguntas, pregador? A primeira pergunta é: Paulo, nós queremos namorar. Como que a gente faz para namorar? Como que a gente consegue namorar? Paulo responde: bom seria que vocês ficassem solteiros, mas como não pode, então faça o seguinte: se é para andar se abrasando, é melhor que se case. Essa era a primeira pergunta. A segunda pergunta é: Paulo, nós também queremos divórcio, porque Moisés deu a carta. Como é que a gente faz para divorciar, Paulo? A resposta de
de Paulo veio com muita durabilidade. Se a igreja de Corinto, bom seria que vocês amassem as vossas esposas, maridos, amai as vossas esposas, e mulheres, sede submissa aos vossos maridos, mas sendo assim, não haverá divórcio. Eles também perguntam a Paulo, como que a gente vai fazer para tirar oferta na igreja, se a gente não tem mais quem financiava o culto? Então Paulo disse, faça assim, diga na igreja, cada um contribua conforme Deus compôs no seu coração, contribui com alegria. Como Paulo está vendo que eles estão misturando o culto, a igreja de Corinto está servindo a Deus no culto misturado. A Santa Ceia tinha virado bagunça na igreja de Corinto. A Santa Ceia nesse tempo não era a ceia que a gente está acostumado. A Santa Ceia desse tempo era diferente. Cada um que vinha trazia prato, era um jantar, cada um trazia o prato, algo que sentia no coração de trazer. Alguém trazia uma torta, um bolo, um pão, e aí vai. Os mais ricos, que podiam mais, traziam mais. Porém, a reunião era de o anfitrião da casa pegasse tudo que chegou, colocasse na mesa, e o anfitrião pegava um pedaço de pão, e quando partia o pão, dizia a todos que estavam na casa, esse pão é o pão da comunhão. E quando partia o pão, ele dizia, tudo que está na mesa pode comer, pode aproveitar, porque a minha casa é sua casa, vocês podem aproveitar de tudo que está na mesa. Porém, a igreja de Corinto não havia entendido isso. Os mais ricos, que chegavam primeiro com os seus melhores pratos, comiam, e os pobres, que não tinha tanto que levar, ficavam isolados no canto. Era uma divisão dentro da igreja. Não mandava mais quem podia mais. Os mais ricos ignoravam os mais pobres. Aí Paulo vai dizer no versículo 17 do capítulo 11, e isto eu não os louvo, porque tem alguém que está fazendo dissensões. Eu até creio que vocês estão ignorando o mais pobre, e tem mais, os mais ricos estão embriagados na casa de Deus. Não é assim que conduz a Santa Ceia. Aí Paulo vai ensinar, a partir do versículo 23, Paulo diz à igreja, o que eu recebi do Senhor, isso eu também vos entreguei. Pregador, o que é que Paulo recebeu de Jesus? Paulo recebeu de Jesus o ensinamento da Santa Ceia, a importância da Santa Ceia, de sentar na mesa, a ter comunhão uns com os outros. Vou dizer de novo, para sentar na mesa e ter comunhão uns com os outros, porque a mesa fala de comunhão. Sentar na mesa com alguém é fazer a aliança. Aí Paulo, no capítulo 10, diz que havia alguns no Corinto que se assentavam na mesa com demônios e faziam oferta a demônios, faziam aliança a demônios. E Paulo diz, não pode ser assim. Não tem como sentar na mesa de Deus e sentar na mesa com demônios. Não tem como, tem que ter uma decisão, ou somos de Deus ou somos do mundo. Não tem como compartilhar o que Deus deu para nós com muita vitória. Ou a gente é de Deus ou a gente é do mundo. Quem quiser sair do culto tem que vir para a mesa de Deus. Quem quiser sair da prostituição, da prática do pecado, é na mesa de Deus, porque na mesa de Deus é que Deus reconhece quem é quem de verdade. Ó glória, a mesa de Deus é onde Deus honra de verdade. Por quê? Porque na mesa de Deus os nossos defeitos não aparecem. Na mesa de Deus, Deus não mostra, não revela os nossos defeitos para os outros. Como assim, pregador? Lembra de Mefibosete, aleijado de ambos os pés, e o rei disse, manda trazer, vai estar na mesa comigo. E quando ele sentou na mesa, o defeito dos pés se escondeu na mesa, e da cintura para cima Mefibosete é igual a todo mundo.
tudo. Eu não sei se vai dar para você entender. Ele está dizendo: eu conheço o teu defeito, mas na minha mesa o que aparece é que você é de verdade. Na minha mesa aparece quem você é de verdade. Na mesa de Deus, Deus revela quem a gente é. Existem 3 tipos de mesa. A primeira mesa, a mesa dos homens. Se você só senta se tiver algo para oferecer. Na mesa dos homens, você participa se tiver algo para compartilhar. Na mesa dos homens, você senta e até é aplaudido. Porém, no primeiro erro, no primeiro defeito, vão te expulsar, vão te atacar, vão falar mal de você. Existe outra mesa, que é a mesa do inimigo, a mesa do diabo. Ele te oferece do bom e do melhor para você sentar. É atrativo, são pratos que atraem, são pratos que seduzem, são pratos que faz a gente se assentar. Esses pratos do diabo, na verdade, estão querendo arrancar o que Deus depositou em você, porque o diabo faz assim: primeiro ele te seduz, primeiro ele coloca o prato para você sentar na mesa com ele. Depois disto, antes de levantar, tem que pagar o que comeu. É que nem no rodízio. Você vai no restaurante, senta na mesa, lá vem o garçom, traz do bom e do melhor, e ele trata você como rei. Mas quando você vai sair do restaurante, meu filho, tem a continha para pagar. É assim que o diabo faz: te oferece do bom e do melhor, mas na hora do final ele traz a conta para você pagar. Só que o que eu acho mais interessante é que na mesa de Deus a gente se assenta de graça. Na mesa de Deus não paga nada para sentar, mas já que sentou tem que comer. Lembra de Davi? Davi sentou na mesa de Saul. Davi se sentou na mesa de Saul depois de matar o gigante. Davi está sendo honrado, aplaudido. Na mesa de Saul, Davi tem do bom e do melhor. Porém, Saul só está colocando Davi na mesa porque está tolerando Davi, porque matou o gigante. Porque tem ambientes que você até senta porque alguém te coloca, porque você é tolerado, não é porque você é amado. Tem ambiente que você é tolerado, no primeiro erro vão tentar te matar, vão tentar destruir, vão tentar arrancar sua cabeça. Mas ambiente que você é amado, glória, quando você erra, alguém vai falar: caído você não fica, quebrado você não fica. Deixa eu ver quem entende isso aqui. Na mesa de Deus ninguém fica quebrado, alguém vai te levantar. Davi está entendendo que na mesa de Saul ele está correndo perigo, e Davi foge, gente. Davi abandona tudo para trás, os aplausos, as famas, traição, títulos, tudo. E sabe para onde que Davi vai? Davi está em fuga. Se Davi está em fuga, ele vai sentir fome, porque a fuga gera fome. No meio da fuga, Davi está com fome. E sabe o que é mais bonito de tudo? Você não vê Davi correndo para o restaurante mais próximo. Davi não vai na lanchonete mais próxima. Davi não corre para a panificadora mais próxima. Para onde Davi vai? Capítulo 21 do primeiro Samuel, capítulo 21, diz que quando Davi foge do palácio, Davi vem para a casa de Deus. Vou dizer de novo: Davi foge do palácio, do banquete de Saul, para sentar na mesa de Deus. Rebalabás e paramassou. Quando ele senta na mesa de Deus, ele chega e diz para o sacerdote, ele olha para o sacerdote e diz: dá-me o que tem na mão, eu quero pão. O sacerdote diz para Davi: Davi, na casa de Deus até tem pão, porque na casa de Deus nunca falta pão. Na casa de Deus nunca falta pão. Só que a resposta do sacerdote é: Davi, pão até tem, só que não tem pão comum. O pão daqui não é o pão da panificadora que bolora. O pão daqui não é igual ao pão do mercado que apodrece. O pão daqui não abolora, não apodrece, ó glória. Por quê? Porque Jesus diz: eu sou o pão da vida. E Ele é o pão da vida. Ele está aqui para dizer para você: pode sentar na mesa, pode comer. Ninguém vai te arrancar da mesa de Deus.
Davi senta com o sacerdote e o sacerdote diz: Davi, aqui não tem pão comum, aqui só tem pão sagrado. Quando Davi se assenta e come do pão, o sacerdote dá uma olhadinha para Davi e diz: Davi, eu estou vendo que você está sem arma. Eu percebi que você não tem uma espada. Eu percebi que você veio desarmado, porque para vir para a casa de Deus é assim que a gente tem que ir, desarmado, porque lá não é campo de batalha, aqui não é lugar de guerra, lugar de sentar e de comer pão não é lugar de guerrear, é um ambiente de adoração. Só que tem gente que não está entendendo, está achando que igreja é lugar de batalha, de guerra. Só que Davi está falando: eu não vim para batalha, eu vim para dar glória, eu vim para comer pão, não vim para guerrear. Aí o sumo sacerdote entendeu e falou assim: você entrou sem arma, vai sair daqui armado. Entrou desarmado, mas vai sair armado, fortalecido, pronto para a guerra. Rabachandarácia, repalabassúbia. Na mesa de Deus tem 3 olhares que você precisa olhar. Primeiro olhar é o que o apóstolo Paulo está dizendo: olhar para trás. Quando se assentamos na mesa de Deus, nós temos o privilégio de olhar para trás. E o que nós vemos? Nós vemos um Cristo carregando uma cruz. Nós vemos um Cristo sendo crucificado. Quando nós olhamos para trás na mesa de Deus, nós entendemos que foi por nossa causa que Ele padeceu. Foi por mim e por você. Foi por você que Ele foi açoitado. Foi por você que Ele foi pregado no madeiro. Foi por você que Ele foi transpassado com a lança. Na mesa de Deus a gente precisa olhar para trás. Na mesa de Deus a gente olha para frente, olha para trás. Por quê? Porque Paulo está dizendo: comer isso em memória de mim. Olhar para trás o que eu já fiz por você. Deixa eu te dizer uma verdade: quando você olha para trás, você vê quem você era e olha para quem você é hoje. Olha o que você comia, olha o que você come hoje. Olha o que você vestiu, o que você veste hoje. Olha com quem você andava e com quem você anda hoje. Deus morreu na cruz do Calvário. Jesus morreu no Calvário para te dar vitória. Na mesa de Cristo nós temos que entender essas 3 verdades. Tem que olhar para frente, porque Ele diz: fazer isso até que eu venho. Na mesa de Jesus nós precisamos anunciar a sua segunda vinda. Sabe o que é mais bonito de tudo isso? Querendo o mundo ou não, Ele vai voltar. Quem falou isso não foi o profeta, foi Jesus de Nazaré. Oh glória! Ele vai voltar. Ele vai voltar. Alamassori candaraça. Logo, logo Ele vai chegar. Quem dera se esse fosse o último dia que eu falo nessa transmissão. Na mesa dele nós precisamos anunciar. Nós temos que olhar para dentro de nós. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não importa o tamanho do seu pecado, não importa o tamanho do teu erro, olhe para dentro de você. E se encontrou alguma coisa errada, se encontrou alguma coisa que te impeça de se aproximar da mesa de Deus, peça perdão a Ele. Porque Paulo não diz assim: olhe, examine o homem a si mesmo e depois fuja da mesa, fuja do pão, fuja do cálice, fuja da igreja. Porque com Cristo você não foge da igreja, da mesa de Deus, você foge do pecado para a mesa de Deus. Paulo está dizendo para alguém que hoje: examine-se e assim coma do pão e beba do cálice. Se assente na mesa de Deus, porque este lugar ninguém pode arrancar de você. Deixa eu te falar uma verdade de Deus. A única coisa que a Bíblia ensina que nos aproxima de Deus é a Santa Ceia do Senhor.
Não adianta cantar bonito, pregar bonito, profetizar bonito. Não adianta orar muito se a gente não ceiar com Ele. Ele mesmo que diz: quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Então não adianta pregar, profetizar, se não tem parte com Ele. É melhor ficar quietinho, mas tendo parte com Ele. Oh glória, levante, meu Pai, essa pessoa que está do outro lado ouvindo essa palavra, porque quando você estiver em pé, você vai glorificar a Deus, porque tudo que o diabo quer é que você mantenha em silêncio. Só que nessa vez Satanás, ele rebentou o bigode, porque Deus, ele te encontrou, rabassori candarácia, candarácia. Mesmo que é apenas um áudio, você está sendo fortalecida por essa palavra. De coramase calabadaraçou, repalabase candarase combarase calabai, ripocalamas condarase parimifose calabas, o mandarase candarase calabas, bo pepe faço calabai, de calamarachou de candarase calabai, o paramase candarase candarás. Eu conheço cada um, assim diz o Senhor. Estou entrando eu com providência nesta casa. Estou eu levantando alguns. Eu, o Senhor, conheço o andar, o sentar de cada um. Estou eu mudando a história de muitos. Prepara a tua caminhada, prepara a tua vida, bota a sua casa em ordem, porque o Senhor já está às portas, e não é mais tempo de brincar, não é mais tempo de decisão, não há mais tempo de estar assentado em outra mesa. Eu, o Senhor, tenho um lugar preparado para você. Preparai-vos, levantai as vossas cabeças, ajuntai os vossos joelhos, porque eu, o Senhor, estou abrindo a porta dos céus para resgatar a minha igreja. Sim, diz o Senhor. Bicaramacharamakai, becalabaraçori candarácia.